o rito de tramitação das medidas provisórias que vem gerando desentendimentos entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, primeiro vamos entender o que é uma medida provisória. Ela é um instrumento com força de lei adotada pelo presidente da República em caso de relevâncias e urgência. A gente dá um exemplo, Diego, o exemplo da medida provisória que reformulou o Bolsa Família e tantas outras medidas provisórias ali que são urgentes, então são editadas pelo presidente da República, exatamente que a partir do momento que o presidente da República assina essa medida provisória, ela já passa a valer. Então ela já produz efeitos imediatos, ou seja, né, no mesmo tempo que ela já vai para o Congresso, tramita, mas ela depende da aprovação da Câmara e do Senado para que realmente essa medida provisória seja transformada em lei. Então, a partir do momento que a MP chega no Congresso, os congressistas têm 120 dias para votar. O que acontece se não votar nesses 120 dias? A medida provisória perde a validade. E é isso que o governo e muitos líderes, principalmente, claro, da base do governo, estão preocupados. A Constituição Federal determina que toda medida provisória seja analisada por uma comissão composta, uma comissão mista, composta por 12 senadores e 12 deputados antes de seguir para o plenário da Câmara e depois do Senado. Então, instala-se a comissão, elege-se os membros dessa comissão, 12 do Senado, 12 da Câmara. Depois, aprovada a medida provisória ali na comissão, ela vai para o plenário da Câmara e depois plenário do Senado. A gente já vale a gente lembrar, né, Diego, que o Senado é a casa revisora. A Câmara, os projetos dão início ali na Câmara e o Senado é a casa revisora. Depois do Senado é que vai para a sanção do presidente. Bom, o que aconteceu? Durante a pandemia, o STF, o Supremo Tribunal Federal, deu uma espécie de salvo-conduto para o Congresso, pular a fase das comissões mistas e levar as MPs diretamente aos plenários da Câmara depois do Senado. A gente lembra que durante a pandemia não teve sessão presencial no Congresso, nem no plenário, nem das comissões. Tudo era feito de forma remota, né? Com isso, então, deixou todo o poder da escolha do relator da medida provisória e a data da sua votação no plenário com o presidente da Câmara. Pacheco tentou retomar o método que está lá na Constituição, né, em fevereiro deste ano, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, simplesmente se recusou. Para que as comissões e MPs então sejam instaladas, os líderes também dos blocos partidários de cada casa têm que indicar os seus integrantes, uma etapa que Lira vem ameaçando boicotar. O presidente Lira prefere o rito excepcional adotado durante a pandemia com a análise das medidas provisórias, então ali direto no plenário da Câmara. De acordo com o presidente Lira, que deu uma coletiva extensa ontem, quer dizer, coletiva, praticamente o tempo todo ele falou sozinho, mas enfim, pronunciamento eu diria. Ele diz que o governo Lula prefere dessa forma e não através das comissões. Bom, o fato que o governo não disse, não se manifestou até agora a maneira que prefere. A gente lembra então que quem levou essa questão de ordem sobre a atual tramitação das MPs foi o senador Renan Calheiros de Alagoas, inimigo político de Arthur Lira. E nesta quinta, Arthur Lira, na sua coletiva ou pronunciamento, disse que o presidente do Senado agiu com truculência ao tomar uma decisão unilateral. Também insinuou que quem manda no Senado são os senadores Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, seu maior rival político,
e Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, também inimigo de Lira. Vamos ouvir a fala do presidente da Câmara. E, na conversa ontem com o presidente Pacheco, eu coloquei que, como proposta, que ele liberasse, porque ele está, desde dezembro, com 29 medidas provisórias na sua gaveta, medidas importantes, que ele fizesse um gesto e que mandasse para a Câmara dos Deputados, pelo menos as do governo anterior, para que a gente pudesse votar, enquanto Câmara e Senado tinham um tempo para negociar um texto de alteração constitucional, porque nós vamos chegar no imbróglio. Não é na truculência nem na força que vai se resolver esse problema. Ontem um senador propôs uma questão de ordem, sugerindo que o presidente Rodrigo, numa resolução de 2002, ou seja, de 20 anos atrás, faça a instalação unilateral e faça a indicação unilateral dos líderes da Câmara, de vice-líderes, porque eles só podem indicar líderes e vice-líderes, esses que são contra a Câmara. Vocês estão entendendo onde isso vai dar? Os líderes são contra a comissão mista e são contra abrir mão de prerrogativa. E o Senado agora deliberou numa reunião de líderes e o presidente Pacheco aceitou a questão de ordem proposta, sugerindo a indicação das comissões mistas para as medidas provisórias do governo Lula, porque as do governo Bolsonaro, elas já estão aqui, ele mandou ontem, eu agradeço o gesto, entendo como um gesto de bom convívio, e a pauta da semana que vem da Câmara, de segunda à noite à quinta, acertada agora no Colégio de Líderes, vai ser só a votação dessas 13 medidas provisórias, para dar uma demonstração de que a gente vai ter tempo de fazer relatório, vai ter tempo de conversar com as lideranças, vai ter tempo de dialogar, os textos principais já são conhecidos e a Câmara, no esforço, vai tentar votar as medidas provisórias na semana que vem, portanto, antes da Semana Santa, para entregá-las ao Senado. E as comissões provisórias, através de questão de ordem, onde eu lamento muito claramente que a política regional ou local de Alagoas interfira no Brasil. O Senado não pode ser refém de Alagoas nem do Amapá. Por fim, Diego Lira disse também que quer alterar a Constituição para acelerar o rito das medidas provisórias. Vamos ouvi-lo. Eu continuo muito tranquilo, com o respaldo de toda a liderança da Casa, para continuar dialogando e conversando. E informar os senhores jornalistas que a pauta da Câmara, na semana que vem, com efeito administrativo, será de segunda noite à quinta-feira, da medida provisória 1041 à medida provisória 1053, enviadas num gesto que eu penso de bom senso do presidente Rodrigo, e agora de manhã, num contrassenso, aceitando uma questão de ordem num gesto que não vai levar a canto nenhum, vai enforcar as decisões se por acaso não sentarmos na mesa. Eu penso ter feito um esclarecimento razoável do que está acontecendo, para que não parem dúvidas que o que nós defendemos não é ir contra a Constituição, mas numa proposta de entendimento das duas casas, de alterarmos a Constituição para chegarmos num rito mais atual e que atenda às demandas das duas casas de funcionamento. Nós não queremos afrontar a Constituição, muito menos declarar guerra ao Senado, nem o Senado à Câmara, isso não vai levar a canto nenhum. Mas não fui eu que interrompeu conversas, não fui eu que deixou de conversar e não fui eu que mandei texto e voltei com a minha palavra. Então, simplesmente nós estamos nessa situação e na normalidade da votação das medidas provisórias na semana que vem, eu espero que esse clima arrefeça. Bom, Diego, então semana que vem a Câmara tem aí um esforço concentrado, o Lira já anunciou, né, ontem, exatamente por conta do feriado ali da Páscoa. Vamos acompanhar, a gente vai ver o que vai dar, essa queda de braço entre as duas casas, mas ontem o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, assinou um ato que oficializa a volta das comissões mistas, com deputados e senadores para analisar as medidas provisórias do presidente Lula. Como o presidente Lira disse, as medidas provisórias, o Congresso ainda tem para votar medidas provisórias do ex-presidente Bolsonaro. Então, essas medidas já foram para a Câmara, agora o que a Câmara aguarda são as medidas provisórias do presidente Lula. Então, Pacheco assinou, oficializou a volta das comissões mistas com deputados e senadores, para exatamente analisar essas medidas provisórias do presidente Lula. Pacheco, por sua vez, afirmou confiar no bom senso dos líderes da Câmara e para a fase de indicações de integrantes
que a instalação das comissões das medidas provisórias faz parte da Constituição. Então, Pacheco já está aí, já ontem já pediu para que os líderes comecem a indicação dos membros dessa comissão. Vamos ouvir Rodrigo Pacheco. Há muita tranquilidade de nossa parte que nós buscamos cumprir a Constituição a partir da decisão da mesa do Senado, estabelecendo um ato da comissão diretora que revogasse o anterior. Esse ato da comissão diretora dependeria da assinatura do Senado e da Câmara. Já se passaram mais de 50 dias, né? O prazo da medida provisória está sendo, então, contado desde então. É muito importante que haja uma solução, que é o desejo nosso, que sempre foi externado no dia a dia do Senado Federal, que é de apreciar as medidas provisórias. Então, elas têm que andar. Ontem mesmo eu já determinei o encaminhamento das medidas provisórias do governo anterior para a Câmara dos Deputados, acatando, inclusive, a possibilidade de que sejam apreciadas no rito excepcional da comissão diretora. A Câmara deve votar essas medidas provisórias, o Senado também as votará dentro do prazo. E em relação às medidas provisórias do governo Lula, já com esse entendimento do Senado relativamente à necessidade do restabelecimento. Do restabelecimento a gente completa ali, a gente cortou, do restabelecimento do rito normal das comissões mistas para analisar as medidas provisórias que está na Constituição. Desde então, líderes do Senado e articuladores políticos do governo Lula tentam então costurar uma solução com Câmara e Senado para destravar realmente a tramitação das medidas provisórias.